Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler alguns versículos alternados da parábola do filho pródigo. Eu sei que já está ali no telão. Ou vamos ler toda a parábola, né? Vamos ler toda a parábola. Diz assim, ó, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim me repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo o que houve, houve uma grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade. Pode passar lá. Vamos para o 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Essas questões, pai, grave no seu coração. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vamos ao próximo. Vamos lá. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Olha quantas vezes aparece a palavra pai, já percebeu? E o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Por isso que essa parábola é uma palavra de paternidade, irmãos. Muito sobre paternidade. E o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam o melhor. Gravem isso daqui: melhor roupa, ok? Vistam nele, anel no seu dedo e calçado nos pés. Guarda essas 3 informações, no final nós vamos retornar a ela, tá bom? Vamos para o próximo versículo agora. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Vamos lá, vamos encerrar essa parábola. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Olha essa palavra, como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Grave algumas coisas que eu estou pontuando aqui. Nunca me deste sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para com ele. Vamos lá. E encerrando, disse o pai: meu filho, guarde mais isso, tu sempre estás comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Meu amigo Espírito Santo, que eu possa pregar envolto em teus braços nessa noite. Eu me alegro contigo, Senhor, em compartilhar da tua presença e da tua direção para nós como igreja nessa noite. Sê conosco, que a tua palavra entre rasgando os corações e trazendo o Senhor para mais próximo de ti. É a nossa oração, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu falei, sou pastor lá na cidade de Brusque, Santa Catarina, cidade simpática, irmãos, boa demais, está ali no Vale Europeu, uma cidadezinhas, tudo com origem e formação germânica. Então até agora, naquele período na nossa região, está acontecendo muito essas festas tradicionais de outubro, e que vem muita gente de fora. Tem a questão de um pouco de renda, aumento de renda para a localidade, por causa de turismo, etc. e tal, mas também um aumento da baderna e bagunça, e algumas coisas acabam prejudicando, né? Mas é uma região linda demais. Nós pastoreamos uma igreja chamada Nação Forte, e há 13 anos fundamos um ministério chamado Ide às Nações. Eu falei de manhã, eu vou repetir aqui. Grave um sitezinho aí, ideasnacões.com.br. Entra lá, você vai ter muito material legal, pregação, artigo, uma formação bem bacana, tá?
idiasnacões.com.br. E há 13 anos a gente roda aí o Brasil e algumas nações ministrando palestras, seminários, principalmente na área da família, que é a nossa pegada. Amém? E se você parar um dia só para estudar as parábolas, fazer um estudo sistemático delas, você vai perceber o quanto de informação bacana e como praticamente todos os assuntos e temáticas do reino são abordados pelas parábolas. Então, a parábola escatológica, a parábola que fala do amor ao próximo, a parábola que fala sobre dinheiros, bens e recursos, a parábola que fala sobre paternidade, sobre uma série de coisas. Então, estudar as parábolas, irmãos, é extraordinário. Se um dia você pegar assim numa vertente, eu vou estudar as parábolas, você vai ter já informações assim do reino de Deus de uma forma já bem ampla. E a título de informação, se você pegar tudo o que Jesus ministrou, palavras de Jesus ali nos evangelhos, aproximadamente dá um terço de todas as palavras de Jesus foram utilizando o recurso das parábolas. Então é muita coisa, gente. É um terço de todo um discurso de Jesus que está aqui nas Escrituras. Então é importante demais eu me dedicar ao estudo e compreender um pouco mais as parábolas de Jesus, que elas serão enriquecedoras para a sua vida espiritual. Amém? E a parábola do filho pródigo, propriamente dita, irmãos, eu me converti na década de 90, ali, 95 para 96, e ingressei no ministério em 98. Vamos fazer 20 anos no ano que vem. E nesses 20 anos, quase 20 anos, muitas pregações eu ouvi sobre essa parábola do filho pródigo. Você já ouviu tantas e tantas vezes, na verdade? E sempre a maioria das mensagens e ministrações no sentido de o perdido voltar para o seio da igreja. Não foi assim que você ouviu? Algumas vezes já? E não está nada de errado, pelo contrário, o perdido que foi achado, usamos aquele termo, eu particularmente não gosto muito, mas desviado, né? Voltar para a comunhão da igreja, etc. e tal, e sempre foi mensagens muito impactantes no campo evangelístico. Quando eu leio essa parábola, eu não sei você, mas sempre ministrou muito sobre paternidade. Eu comecei a enxergar Deus como um pai diferente depois da parábola do filho pródigo. E foram experiências extraordinárias, até porque eu me lembro que eu estava tentando evangelizar uma pessoa no trabalho, anos atrás, uma função que eu tinha numa empresa, e eu tentando falar do amor de Jesus, e aquela pessoa sempre muito assim, irredutível, não deixava eu falar muitas coisas, até que um dia ela chegou assim, e eu tentei falar, e ela assim, André, seguinte, cara, para de falar esse negócio aí, porque todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu alguém falar isso para você? É comum, né? Não, tudo leva lá. E eu olhei bem nos olhos dessa pessoa e falei assim, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Ele se assustou. Você está concordando comigo? Eu falei, estou. Que numa forma ou de outra, todos os caminhos vão levar a Deus, justo juiz, que lá no juízo final, todos passarão aos olhos dele, para a condenação eterna, e outros, claro, dentro da esfera escatológica, para a vida eterna com Cristo. E eu falei, todos os caminhos vão levar lá. Agora entenda uma coisa, somente Jesus vai te levar a um Deus que é Pai, porque João 1,12 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E você entender que Deus é Pai é uma coisa, viver como filho é outra completamente diferente. Irmãos, muitas pessoas vivem a vida, muitas vezes longos anos na igreja, e não aprenderam a se relacionar com Deus que é Pai, porque no Pai está a paternidade, no Filho a identidade, no Espírito a habilidade. Vou repetir, no Pai está a paternidade, no Filho a identidade, no Espírito a habilidade. Então nós temos que entender o que há em cada esfera da Trindade, e no Pai há a paternidade disponível para mim e para você. Não importa a sua história de vida, como vimos da minha esposa hoje de manhã, ou a sua, chega um momento que nós temos que nos abrir para isso, e quem sabe essa noite seja o início de um mover de águas novas na sua vida, para que você possa se relacionar com Deus de uma forma diferente. Amém? Vamos para a parábola do filho pródigo. Você conhece a história, não vou gastar tempo com ela. Um pai, 2 filhos, ok? O mais novo vai lá, você leu ali comigo, pede a herança com o pai ainda vivo. Isso é uma afronta, né? Pedir a herança com o pai ainda vivo. E ele pega o valor, eu não sei que valor é esse, segundo um tratado judaico daquela época, numa situação parecida como essa,
cerca de 2/3 da herança ficava para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Se foi isso que ocorreu ali, eu não sei, mas saiu com um montante de dinheiro, o filho mais novo viveu tudo dissolutamente, gastou tudo com prostitutas, orgias e promiscuidades em geral. Só que, irmãos, o dinheiro um dia acaba, gasta. Eu vi uma reportagem esses dias, aonde estavam aqueles que ganharam em reality shows por aí no Brasil, 1 milhão, 2 milhões, aqueles prêmios que tem com reality show. Pasmem, irmãos, a maioria está mais miserável do que quando ganhou o dinheiro, porque começou a gastar e uma hora acaba. E quando você está com dinheiro pagando tudo, tem um monte de sanguessuga ao redor, não é assim? Termina o dinheiro, aí você vê que some todo mundo, né? Isso acontece lá em Brusque, aqui em São Paulo não, né? Mas some todo mundo. E aconteceu a mesma coisa com esse personagem da parábola. Ele agora está num lugar, comendo comida com os porcos, e ele lembra, lá no meu pai, o funcionário ali, o mais menor, o menor ali na empresa, na fazenda do meu pai, tem cama, tem dignidade, eu vou voltar e pedir para ser um funcionário, um escravo, o texto fala dele. Então ele volta, o pai tem todo aquele encontro que você viu muito bem no texto, roupa, anel, sandália, guarde isso para o final, roupa, anel, sandália, e tem todo um contexto profético muito interessante, e fecha-se ali o ciclo. Irmãos, um dia, existe uma matéria dentro da teologia sistemática chamada hermenêutica, amém? Você já ouviu falar? Já, né? Vocês aqui são estudiosos. A hermenêutica nada mais é uma ciência dentro da teologia sistemática que estuda as técnicas de interpretação das escrituras, a gente melhor interpretar textos bíblicos, fazendo assim uma exegese do texto correta e não uma exegese, não inserir dentro do texto algo do meu achômetro, tá? E existe uma técnica para interpretação de parábolas que é muito pontual nesse sentido, chamada técnica de separação de diálogos. E eu apliquei essa técnica anos atrás para estudar essa parábola. Eu montei uma cartolina lá em casa, botei uma cartolina e separei os diálogos. Exemplo, só as falas do pai, e coloquei ali. Só as falas do filho mais novo, coloquei ali. Só as falas do filho mais velho, coloquei ali. O narrador, ok, o autor que estava mencionando a parábola. E separei. Quando eu faço isso, eu enxergo algo que eu não tinha percebido quando li assim, no corrido a parábola. O filho mais novo, mesmo longe do pai, mesmo numa vida absoluta, ele menciona, se não me engano, são 4 ou 5 vezes, depois a gente vai ver no texto ali, você pode dar uma olhada, a palavra pai. Ele fala, vou voltar para a casa do meu pai. Ele fala, pai, pequei contra ti. Pai, ele poderia ter cometido muitas coisas, mas ele não perdeu a certeza e essa convicção da filiação espiritual. No caso eu quero trabalhar espiritual, mas naquele caso ali a filiação com o pai dele. Não perdeu essa filiação. Enquanto o filho mais velho, você não vê ele chamar nenhuma vez o pai de pai, e quando fala sobre o irmão, ele diz, esse teu filho aí, como se ele se ausentasse inclusive da família. Então isso, irmãos, é muito importante, porque nós temos que começar a enxergar algumas coisas diferentes na paternidade espiritual, na paternidade celestial. Ou seja, o diabo ele vai sempre tentar roubar a seu relacionamento com Deus em paternidade, essa filiação. Ele fez com o próprio Senhor Jesus. Pastor, você não conhece a minha história. Quantos estavam aqui de manhã? Eu sei que alguns estavam de manhã, vieram à noite, né? Os fominhas aí, abençoados pela palavra. Viram que a minha esposa teve um processo de rejeição paterna muito grande. Ela não cresceu com a figura do pai em casa. Então quando eu comecei a namorar ela e conheci ela e comecei a me relacionar com ela, eu sempre fui meio rasgado diante de Deus, e eu abri os meus braços, papai, papai, e ela olhava para mim, tipo assim, não consigo. Por que ela não conseguia? Porque não teve uma referência paterna. Foram 2 anos, como ela testemunhou aqui, trabalhando perdão, restauração no coração dela em relação à sua paternidade biológica. Quando Deus corrige isso, Ele corrige a espiritual também. Então algumas vezes eu via minha esposa num cantinho do quarto, balbuciando, papai, papai. Depois que ela conseguiu ser curada aqui dentro, você vai perceber que
o inimigo de nossas almas, ele vai tentar roubar isso do seu coração a vida inteira. Ele tentou com o próprio Senhor Jesus. Ah, não, pastor, tem certeza? Tenho. Vamos para a palavra para ver isso? Lucas capítulo 4, versículo 3. Lucas capítulo 4, versículo 3. Olha ali. O diabo lhe disse, tentação de Jesus ali, aquela história, bem interessante. Ele diz assim, ó: se és filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. O que o diabo está colocando em xeque aqui? O que, irmãos? Filiação. Porque com o próprio Senhor Jesus, ele tentou o tempo inteiro colocar isso em xeque. Porque quando do coração de um homem e de uma mulher, isso é arrancado, é subtraído não só a filiação, é subtraído tudo aquilo que está no pai, que pode vir sobre um filho, sobre mim, sobre você. Então ele coloca em xeque: tu és filho de Deus? Ele não desistiu, bota no versículo 9, fazendo favor, Lucas 4, 9. Passe, olha ali. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, lhe disse: se, olha de novo, és o quê? Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Por que o diabo não usou outra alternativa? Por que ele não usou outra coisa, outra artimanha, uma outra situação? Não, ele trabalha o quê? A paternidade. Se tu és filho, se tu és filho, se tu és filho. Porque, irmãos, quando você vive como um filho no reino de Deus, quando você vive como um filho no reino, a sua oração é diferente, o seu nível de confiança é diferente, a sua forma como se relacionar com Deus e com as situações ao seu redor é diferente. E o diabo sabe, se ele consegue extrair isso do seu coração, ele enfraquece você. Enfraquecendo você, ele enfraquece o propósito e o comissionamento de Deus sobre a sua vida. E é tão interessante na vida de Jesus o confronto de Satanás nessa área, que ele não desistiu até o último segundo na cruz. Ah, pastor, não. Mateus 27, vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 40. Olha ali, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Persistente esse diabo, né? Até o final, ele usando ali filhos de Belial, para colocar em xeque até o último suspiro de Jesus na cruz, a filiação. Ei, se tu é mesmo filho como você fala que é, desce da cruz. Para você ver como paternidade na Bíblia é assunto sério, e que nós temos que compreender numa ótica maior, irmãos. Infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas, em parte da minha vida foi assim, que nós vivemos uma vida muito burocrática diante de Deus, quase que numa relação patrão-funcionário. Eu venho e sirvo e volto, e não consigo me aprofundar numa intimidade maior com Abba, com o Pai. Nós vivemos como o irmão, para ser bem sincero, abrindo meu coração, o mais triste dessa parábola não é nem o irmão mais novo, é o mais velho, que está anos ali na casa do pai, e não tem a revelação de quem o pai é, porque ele não consegue nem chamar o pai de pai. E quando ele fala para o irmão, ele diz assim: esse teu filho aí estava fazendo umas coisas, e ele voltou agora, e está essa festa toda. E o pai, ele se desespera, começa a conversar com ele algumas coisas, e você percebe o desespero nesse coração desse pai, tendo um filho que está ali há tanto tempo do lado dele e não entendeu nada a respeito do reino e de paternidade espiritual. Então o que acontece, irmãos, é pessoas que vivem distantes demais. Irmãos, a minha oração era muito burocrática. Às vezes eu dobrava o meu joelho, o alfa e ômega, princípio e fim. Nada contra, é um texto até bonito de se falar, mas eu era tão burocrático, irmãos, tão burocrático. Era como se eu estivesse orando com um Deus que estivesse a 10.000 quilômetros de distância, num trono lá, cabelinho branco, regendo o universo, com seus anjos a seu dispor, obedecendo as suas ordens, e eu aqui mero mortal, e eu realmente sou um pecador falho, limitado, procurando crescer na graça do Espírito e procurando cumprir o propósito de Deus, mas me relacionando como um ser muito distante.
A paternidade me libertou disso, no sentido de me aproximar do Pai com ousadia, como diz o texto, com coragem, principalmente envolto em laços de amor. É claro que a paternidade biológica me acentuou demais a questão da paternidade espiritual. Quando você se torna pai, você passa a viver e vivenciar algumas coisas diferenciadas no relacionamento de Deus, de você e Deus, como pai. Então, eu me lembro, e isso é uma prática comigo até hoje ainda. Eu, por exemplo, agora eu estou num propósito de 50 dias de oração, de jejum, de entrega, estou num propósito com o Pai, e às vezes eu tranco o meu quarto, ou vou no escritório lá em casa, ou no escritório da igreja, eu me fecho num lugar, eu boto um som, irmãos, eu fico ali, às vezes eu falo só Pai, eu consigo só falar isso, e fico 1 hora chorando só diante dele, só desfrutando da presença do Pai que eu sei que está ali. Como é precioso você desfrutar da presença dele de uma forma mais íntima, irmãos. Nós fomos gerados por ele para uma vida de intimidade, para uma vida de proximidade de coração. Eu estava com a minha esposa, eu vou pegar essa água aqui como exemplo, até vou tomar antes. Estava com a minha esposa voltando de uma conferência da família no sul do estado nosso. E eu falei, a gente tem um hábito muito de orar no carro, e adorar, eu e minha esposa, e começamos a buscar a Deus. E eu falei, nós temos algumas horas, vamos adorando a Deus? Vamos. A gente começou a adorar a Deus no carro, adorar a Ele, adorar ao Pai. E eu comecei a chorar tanto, que a visibilidade começou a ficar comprometida. Então eu parei 1 hora até assim, e fui, e continuamos. E eu me lembro que depois, em um momento daquele, surgiu nos meus lábios uma oração que eu percebi que não foi algo só produzido pela minha boca, eu vi que era algo do Espírito fluindo através da minha vida, se tornando uma ministração a mim mesmo. E eu falava assim, Senhor, não me permita eu me contentar com isso aqui. O que é isso aqui, irmãos? Respingos. Não me permita eu me contentar com respingos da tua presença, porque eu sei que existe um rio para que eu possa nadar, e eu quero nadar nesse rio, eu quero nadar em águas mais profundas. O profeta Ezequiel, ele fala de níveis de águas, águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos e nos lombos, até águas mais profundas. Quem define o nível de águas do Espírito na sua vida é você mesmo, não é Deus, não é o inferno, é você. Deus, ele sacia os famintos e os sedentos, o nível da sua fome e da sua sede, irá determinar o quanto longe você irá no coração do Pai. Então seja assim, loucamente apaixonado por Ele. Busque Ele com todas as suas forças de uma forma plena, e os princípios do reino começarão a ser revelados ao teu, desse relacionamento de paternidade, de uma forma sobrenatural. Sabe o que acontece? Quando eu me posiciono com o filho, e é interessante, irmãos, eu passo a ter uma revelação de direitos e deveres do reino, no que diz respeito à paternidade. Aquele filho mais velho, ele chega e diz assim, pai, você matou um novilho gordo para o menino aí que voltou com promiscuidades e tal, e você matou o melhor, eu aqui te sirvo como um escravo há anos. Vê como ele não entendia nada. E nem sequer um cabritinho o Senhor me deu para eu me alegrar com os meus amigos. Pensa na angústia do coração de um pai vendo um filho, não escravo, filho, ao lado dele, a vida inteira, não entendendo nem quem era o pai, e muito menos o papel dele como filho. E ele fala, meu filho, você não entendeu nada, todas as minhas coisas são suas, você não entendeu nada, o que é meu, é seu. Só alguém que não vive uma paternidade celestial não consegue entender nem os seus direitos e nem os seus deveres. Sabe por quê, queridos? Trabalhadores, presta atenção aqui, trabalhadores, eles trabalham por salário, aos filhos está destinado herança. Você entende a diferença? As minhas filhas não precisam pedir para mim, está destinado o que cabe a elas, a herança que vem do pai, porque aos filhos está destinado a herança.
É mais do que mensagens triunfalistas como nós vemos por aí, dentro da teologia determinista, não. É uma realidade espiritual de um relacionamento de pai e filho. Eu gosto muito de um texto de Romanos 8, eu vou começar a ler no versículo 15, ou pode ser no 16, pode ser no 16. O próprio Espírito testifica ou testemunha, aonde? No nosso espírito, que nós somos o quê? Ser filho, irmãos. Quem testemunha isso no seu coração? O Espírito. O Espírito testemunha e testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, você é o que então? Não, fala, você não jantou ainda. Se nós somos filhos, nós somos o quê? Ser herdeiro. Herdeiro de Deus, e olha a bênção, co-herdeiros com Cristo, e é claro, participaremos dos seus sofrimentos, nas aflições, nas angústias, mas também participaremos da sua glória, participaremos das bênçãos. Então, já está em mim tudo aquilo que está nele. É por isso que hoje eu gasto muito, mas muito pouco tempo mesmo, pedindo coisas para Deus, porque já me pertencem. Ele já comprou isso na cruz do Calvário para mim. Eu me preocupo em desenvolver a minha vida com Ele numa intimidade maior, porque eu sei que nós não fomos criados para ficar correndo atrás de coisas. Nós temos que correr atrás do coração do Pai, e aquilo que está no Pai te alcançará, é a promessa bíblica. Alcançará você, a sua casa, a sua família. Então, aquilo que está no Pai está em mim. Eu sou herdeiro de Deus. Irmãos, isso é extraordinário demais. Agora, como nós somos incrédulos em relação a crer nisso? Nós somos incrédulos demais. Quer ver? Eu vou usar muito a questão da paternidade biológica como exemplo. Se minha filha Sara chega assim para mim amanhã, fala assim: pai, vai ter almoço hoje? E eu chego para ela assim: vai ter... no sul é muito churrasco, né? Muita carne, sei lá, vai ter comida russa, roscovo, tá bem? Russa, arroz, feijão e ovo. Eu falo para ela. E eu falo assim: essa que vai ter, filha. Aí ela chega para mim daqui a uns 15 minutos e fala assim: pai, vai ter essa comida mesmo? Eu olho para ela: falei já para você que vai. Ok? Vai ter. Passa-se mais 15 minutos, ela puxa a minha camisa e fala assim: tem certeza? Como é que você acha que um pai se sente com um filho assim, sendo tão incrédulo em relação ao que o pai fala? Não ri não, que a gente faz a mesma coisa. O pai chega e fala para nós: filho, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar dos seus negócios, eu estou com você, eu sou teu pai. Nós chegamos todos os dias, ou todo domingo, puxamos a camisa: tem certeza? Como você acha que o pai lá olha para mim e para você? Diante de tanta incredulidade, às vezes, do nosso coração. Eu me incluo junto, irmãos. Assim, a gente às vezes é assim mesmo. Eu me incluo. Então, entender a paternidade é confiar, o teu nível de confiança aumenta. Ele prometeu, irmãos, às vezes a gente pede uma profecia para Deus, a gente pede uma confirmação de alguma coisa para Deus. Glória a Deus, eu sei que Deus fala pela manifestação dos dons, porque no Espírito há a habilidade. 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10, os 9 dons ali descritos. Eu sei que Deus opera, mas na maioria das vezes o que você precisa não é de uma nova palavra, é só se lembrar do que Ele já falou e acreditar nisso, porque basta o pai falar uma vez: vai ter, minha filha, vai ter, meu filho, eu irei fazer isso, e pronto. Agora, essas vírgulas que são extraordinárias. Tem coisas que o filho não está pronto para receber, pastor. Se a minha filha do meio, vou usar o exemplo da Letícia, ela chega assim para mim: pai, me dá uma moto. O que eu vou falar para ela? Claro que não. Você não sabe andar nem com um triciclo de plástico daquele, você anda com a moto. Por quê? Ela não tem carteira, ela não tem habilitação, ela não tem estrutura. Então tem, olha aqui, essa você precisa aqui prestar muita atenção. Então tem coisas que papai não deu para você ainda, não é porque ele não ama você, é que você ainda não está pronto. Você entende isso? Você ainda não está pronto. Tem coisas que eu orei a Deus e falei assim: pai, eu preciso muito disso. Ele falou assim: não, você não está pronto ainda. Então não é uma questão, porque alguns irmãos são mais assim, né?
entusiastas, vou usar uma palavra até boa, e chegou assim: pastor, Deus está me perseguindo. E as coisas, eu oro e as coisas não vêm, não acontecem. Eu não vou tomar isso aqui, meter os dedão aqui dentro. E está me perseguindo. Deus está pesando a mão, é aquela síndrome de Noemi voltando de Moabe, né? Deus descarregou a mão toda do poderoso contra mim. Então, irmãos, não é que Deus descarregou, ou Deus não está olhando, Ele está olhando para cada necessidade tua, Ele conhece cada necessidade tua. A questão é, tem coisas que nós ainda não estamos prontos para receber. Então sabe o que vai acontecer? Vai comendo mucilão espiritual aí, vai se alimentando, vai aumentando a sua musculatura espiritual, vai crescendo, porque quando chegar a hora, o pai sabe quando o filho está pronto, para poder entregar na sua mão algo que não vai acrescentar dores, mas vai ser bênção para você, porque algo vindo antes do tempo pode te matar. E Deus, como ama demais eu e você, não vai entregar algo na sua mão antes do tempo. Tem a hora certa, o tempo certo, como diz Eclesiastes 8:6, o tempo e o modo correto de se entregar algo da parte de Deus, do Pai, do Abba na sua mão. Então vai vir no tempo certo. E quando vir no tempo certo, você desfrutará e terá a maturidade necessária para desfrutar daquilo que Deus entregou na sua mão. Então para de chorar. Não chore por coisas que ainda não aconteceram. Se alegre por aquelas que já aconteceram. Amém? Se alegre por aquilo que já aconteceu na sua vida, que o Pai já liberou sobre você, porque Ele está cuidando de cada detalhe. O Pai cuida. As minhas filhas não precisam chegar para mim assim: pai, está faltando meia. A meia? Não, irmãos, eu e a minha esposa constantemente vamos até o armário e damos uma verificada. Meias, sapatos. O Pai, Ele se preocupa com cada detalhe dos seus filhos. Antes mesmo de sequer você pensar ou declarar uma necessidade a Ele, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe quais são os seus anseios. Ele sabe quais são os seus sonhos, os seus projetos. Ele está cuidando de cada detalhe. Então, descansa, filho. Aliás, eu aprendi uma coisa sobre essa questão de descansar. O Salmo 37 me ensinou muito sobre isso. Salmo 37, versículo 4, diz assim: sabe o que você faz nesse meio tempo? Faz isso aí, ó. Deleita-te no Senhor. Vamos repetir juntos bem forte isso? 1, 2, 3. Deleita-te no Senhor. Patrão, foi bom. Vamos de novo? Deleita-te no Senhor. É para você gravar mesmo. É pedagógico o negócio. E Ele atenderá os desejos do teu. Ficou bom. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É bom demais servir a Deus, né? Então, o que falta é confiança, é entregar as suas angústias, os seus medos, os seus traumas, e confiar que você é filho, que você é filha, e que Ele está cuidando de cada detalhe, irmãos. Quando esse filho mais novo volta, se perde no caminho, eu vejo um movimentar das águas na palavra do louvor, de manhã à noite, nas palavras do pastor Anésio, durante a ceia, de manhã e à noite. Eu vejo um trilho do Espírito sendo formado sobre a questão do espírito de acusação. Quando nós pisamos na bola, cometemos alguma coisa que desagrade a Deus de alguma forma, e nós sabemos que pisamos na bola, o primeiro que aparece é Satanás, com um espírito de acusação. Então ele vai dizer para você: você não é mais digno, você não é mais merecedor, você precisa ficar aí comendo essas lavagens junto com os porcos mesmo, porque o papel do diabo é ser o acusador dos santos até a consumação dos séculos. Mas entende que na cruz foi cravado toda e qualquer cédula de pecado e de acusação contra mim, contra você. E uma vez quando nós reconhecemos diante dele as nossas misérias, as nossas angústias, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. E toda essa seta de acusação da sua mente vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus.
Porque você precisa ser livre nas suas emoções, no seu sentimento, na sua mente, e entender que Deus o libertou para viver uma vida nova, alta, e com esse relacionamento com o Pai de uma maneira íntima, voando voos mais altos na presença dEle. Então você, querido, é filho. Não esqueça, ainda que o diabo, não, você não é digno, eu não vou nem para a igreja porque eu me sinto sujo. Então aqui há nessa noite águas novas, águas purificadoras, vestes novas do Senhor para a sua vida, para você, filho ou filha, ser restaurado na sua identidade por Jesus e entender que você tem coisas lindas para viver nele. Então o que a gente vê são pessoas aprisionadas na acusação. Agora é tão interessante porque o que acontece quando o filho volta? Isso eu acho extraordinário. O pai recebe e 3 elementos ali são colocados no filho. E eu quero conversar sobre você com esses 3 elementos. O primeiro elemento é a melhor roupa. O que é roupa naquela época, irmãos? A roupa era um identificador da classe da qual a pessoa pertencia. Os trabalhadores, os escravos daquela época usavam uma roupa muito rústica, muitos feito com pano de saco e muito parecido com aqueles atos de humilhação que alguns homens de Deus fizeram na Bíblia, aqueles jejuns de arrependimento com pano de saco e cinza. Então os escravos usavam nada, não era algo muito diferente disso. Roupas mais finas na sua concepção de tecidos, etc. e tal, indicava realeza, indicava posições notórias no reino, na sociedade, na aldeia, na cidade, e principalmente em famílias com mais estruturas. É de Deus, irmão. Com mais estruturas. Vejo que és profeta. Indicava a classe pela qual a pessoa pertencia. Quando o pai, porque qual foi a oração que aquele menino no seu pensamento ele concebeu antes de voltar para a casa do pai? Eu vou lá para ser o quê? Um escravo. Eu vou lá para ser o quê? Um funcionário, um trabalhador. O pai, quando, não, vem cá, em você vestes de filho, vestes que apontam a classe a qual você pertence. Ele está restituindo ali a sua identidade, a paternidade que vem do pai. Você é filho, e filho, irmãos, as minhas filhas podem tomar decisões na vida, e eu vou orar sempre para que isso não aconteça, que se desvirtuem do caminho do pai, do Abba. Elas podem fugir dos meus olhos, mas dos meus joelhos elas não vão fugir. Agora, filha sempre será filha. Se bater um dia na porta, sedenta e faminta, traremos para dentro, porque filho sempre será filho. Ninguém pode roubar essa paternidade, essa identidade de você. Então ele coloca a melhor roupa indicava, eu não quero você como escravo, você é filho. Então ali o pai já restitui a posição de filiação daquele menino logo na entrada. O que ele dá depois? Um anel. Quando ele dá um anel, irmãos, o anel naquela época era símbolo de autoridade. Reis, monarcas, melhor dizendo, autoridades governamentais daquela época, realizavam editos. Você vai ver isso no livro de Esther e em outros livros da Bíblia, com um anel, colocando, girando e atestando ali editos reais. Anéis significavam posições de autoridade, de palavras de poder enviar, mandar, fazer ou desfazer, ou construir ou desconstruir algo. O anel dava esse poder. Quando o pai coloca o anel no dedinho do seu filho, ele está restituindo não só o lugar dele na casa como filho, mas ele está restituindo a autoridade desse filho diante dos demais. Você pode agora ocupar a posição que você ocupava outrora, e só Deus pode fazer isso, irmão, só Deus. Restituir tudo aquilo que foi perdido, como Joel no capítulo 2 fala, restituir os anos que foram consumidos. Só Deus pode essas coisas, só Deus pode isso. Então ele restitui a autoridade daquele filho. E as sandálias, para mim,
é a parte mais emocionante, irmãos. É a parte mais marcante para mim, são os chinelos. Sabe por quê? Se você pegar um pouco de contexto histórico daquela época, os escravos não usavam sandálias. Não era hábito de escravos usar sandálias. Por quê? Aquela geografia, durante o dia muito quente, terrenos áridos, e eu não dar uma sandália para um escravo, eu de alguma forma estou inibindo a sua fuga. Porque quem é que vai fugir descalço? Um sol daquele escaldante, eu não ia chegar muito longe, eu ia arrebentar com os meus pés. Então os escravos naquela época, na sua maioria, não recebiam sandálias, justamente para evitar qualquer tipo de fuga. Quando o pai traz o filho para perto e dá sandálias, irmãos, é mais do que um par de alparcas e de sandálias. Ele está dizendo para o filho assim: eu volto a confiar em você. Eu sei que você não vai fugir mais para longe da minha presença. Eu deposito novamente a minha confiança em você. Você tem ideia do que o pai é capaz de fazer por um filho, irmãos? Eu não sei você, mas eu queria convidar o Ministério de Louvor, pastor, posso convidar? Para se posicionar aqui atrás, me ajudar aqui, os meninos. Eu não sei você, puder fazer um fundo aqui só, a gente vai estar tendo tempo de oração, de ministração. Eu não sei você, mas eu não quero me contentar com respingos. E você, querido? E você? Até onde vai a tua sede? Até onde vai a tua fome por Ele? Até onde vai o seu amor pelo Pai, a revelação que você tem do Pai sobre a sua vida? Eu descobri uma coisa, o dia que eu estudei essa parábola, e Deus começou a revelar no meu coração que Ele era Pai, não só um Deus distante, não só uma fumaça que estava lá num trono, ou um ser lá, não. Quando Ele se revela para mim como Pai, irmãos, muita coisa aqui dentro mudou. Aquelas orações, muitas vezes semanais, de dúvidas, de questionamento, será que eu vou? Aquela oscilação grande demais. Tem semana que eu creio, tem semana que não, tem semana que eu vou, tem semana que eu não vou, tem semana que eu sou o super-homem espiritual, tem semana que só misericórdia. E essas ondulações pararam. Não que não venha, vejo lampejos de dificuldades, claro que vem, mas aquelas oscilações grandes pararam. Por quê? Porque viver como filho é ter a certeza que o Pai está no controle de tudo, que Ele está no controle da sua vida. Então eu quero que você erga a cabeça nessa noite, que você erga a cabeça nesses dias e passe a enfrentar a vida com a certeza que está um Pai olhando por você, segurando na sua mão se for necessário, e Ele faz isso mesmo. Eu gosto de uma ilustração, e é isso aqui que eu creio, tá? Num Deus que é Pai. Eu procuro viver isso apaixonadamente. Eu vi uma historinha que eu recebi por e-mail esses dias, eu achei muito bonitinha, é muito antiga, eu vou compartilhar com vocês nesse encerramento. Estava num voo, e aí vem uma turbulência muito grande e o avião começa a ter uma queda livre, assim, assustadora, vertiginosa. Todo mundo já no desespero. Nessa hora você ora para tudo quanto é lado, né? Já peguei algumas turbulências assim, irmãos. Não é só Jesus. Você começa a orar, começa já, e gente orando para cá, gente orando para lá, e aqui, e aquela dificuldade. E eu vi e tinha um menino no primeiro banco, tranquilo, uma tranquilidade assustadora. A tranquilidade dele era tão assustadora que uma das pessoas chega assim: você aí ora também, faz alguma coisa, vem que o avião está numa dificuldade e tal, e você não está nervoso não? E o menino fala assim: não. Por que você não está nervoso? Porque meu pai é o piloto, eu viajo direto com ele nunca deixou um avião cair, não é esse que vai cair não. Você entende? Porque teu pai é o piloto, não vai cair não. Ele está no controle de tudo. Ainda que você não consiga enxergar algumas coisas, a gente não consegue enxergar algumas coisas, tem coisas que Ele vai trabalhando nos bastidores. Irmão, você não está enxergando, mas os céus estão conspirando ao seu favor de uma forma tão linda, que chega a hora certa, vem na mão, e quando aparece é tão lindo, você olha,
Uau! Como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não me atentei para isso? E para encerrar agora de verdade, sempre quando um pastor está dizendo que está encerrando, na verdade é daqui a pouco, 5 minutos depois. Não é pastor? Poesia dessa. E não é só lá em Brusque, é isso aqui, né? É para encerrar de verdade agora. Tem um rapaz um dia, porque algumas pessoas falam assim: pastor, é tão lindo isso na teoria, mas eu não consigo. Eu não consigo ter a revelação de Deus como um pai. Eu não ouço. As pessoas falam que ouvem Deus e recebi uma mensagem de Deus essa manhã tão linda ali atrás e fui tão impactado. Uma pessoa que ouviu Deus e transmitiu uma palavra de Deus ao meu coração. Foi tão lindo aquilo. Mas algumas pessoas falam assim: eu não consigo ouvir Deus. Não consigo. Eu estava um dia na igreja e eu estava sentado no púlpito, orando a Deus, conversando com Deus algumas coisas. Eram umas 11 da manhã e entra um jovem na igreja. Ele senta do meu lado e ele fala o seguinte: pastor, eu estou irado, Deus não fala comigo. Esse negócio aí de o pai fala com o filho, e é muito bonito na teoria, mas eu não experimento isso, pastor. Deus está de marcação comigo, aquelas coisas assim. E eu falei assim: o que eu vou responder para esse camarada? E eu fiquei pensando numa pergunta teologicamente cabível para aquele momento, tentando encaixar alguma coisa assim. E aí me veio um estralo. Eu vou pedir ajuda do Gil, pode ser, Gil? Pastor Gil. Gil, faz o seguinte: corre ali, até ali na livraria, vai ali, correndo. Vai lá, eu quero pedir a tua ajuda, vai ali. Você vai me ajudar na pregação. Ali, ó, vai até no final ali, vai ali. Ele vai me bater no final, mas também. Aí, Gil. Aí tá bom. Fecha os olhos. Eu vou falar fora. Pastor Gil, você viu o que eu falei aí? Pastor Gil, você viu o que eu falei aí? Vem aqui pertinho agora, vem cá, vem aqui. Corre aqui. Fica aqui. Eu vou repetir o que eu falei fora do microfone. O que eu falei? O que eu falei? Você falou que eu sou um cara muito legal. Agora, entenda uma coisa. Ele ouviu por quê? Então o problema não é Deus que não fala, a gente está longe demais. Só isso. Eu não sei, veio uma inspiração tão rápida naquela vez que eu falei para aquele jovem assim: não é Deus não está falando, você está longe demais, filho. O pai fala, você chega um pouquinho mais perto e você vai ver que cada sussurro dele você conseguirá ouvir, não só ouvir, mas discernir, caminhar em obediência em cima disso. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus? Vamos ficar. Eu quero estar orando por você, orando pela sua vida. Eu quero ter um tempo de ministração nessa noite, de ministrar a sua vida de uma forma diferente. O pastor Anésio deu essa liberdade para nós. Quem sabe você nunca teve uma experiência de paternidade com Deus. Essa é a noite que a história muda. Essa noite não só que a história muda, mas que Deus vai te tocar de uma forma sobrenatural. Sobrenatural mesmo. E se você sente uma direção de vir até no altar, eu quero orar por você. Feche teus olhos onde você está. Feche teus olhos. Você vai sair do seu lugar e vir aqui e vai dizer: Senhor, Pai, a partir de hoje eu quero te buscar de uma forma diferente. Você vai fazer uma aliança com Deus de buscá-lo mais. E você vai ver os resultados ainda esse ano de experiências novas que tu vai ter com o Baba, que você vai ter com o papai. Sai do seu lugar rápido, eu preciso orar por você. Há um rio de Deus tão gostoso aqui nesta noite, uma presença tão gostosa. Vem aqui bem pertinho. O Pai quer se revelar para você de uma forma tão linda, de uma forma tão diferente. Se você está sobre uma acusação muito grande, não se sentindo digno, o Pai hoje troca as suas vestes desse lugar. Não só trocar as suas vestes, mas Ele coloca um anel nos teus dedos.
te dar sandálias, porque você é filho, você é filha. Feche teus olhos. Eu não sei se você já conseguiu chamar Ele de Pai. Tente nessa noite. Santo, Santo Deus. Santo, Santo, Santo Deus. Papai, obrigado pela tua presença. Há uma brisa tão suave do Espírito aqui nessa noite, querido. Ele querendo se revelar para você como pai, você filho e filha. É uma noite que Ele faz algo diferente. Santo é o teu nome, Jesus. Comece a falar aí com Ele. Se o grupo quiser estar cantando um trecho de uma canção, tem toda a liberdade. Comece a falar com Ele nessa noite. Ele está chamando vidas aqui para mais perto. Ele quer se revelar para ti, homem, de uma forma sobrenatural. Você é filho. Filho. Entenda isso, você é filho. Ele passa a se revelar para ti de uma forma sobrenatural a partir de hoje. Você vai sentir as suas entranhas queimarem de amor por Ele de uma forma sobrenatural. Se prepare que a sua vida de oração muda a partir de hoje. Ele te abraça nessa noite, chama para mais perto dele. Assim como você está com seu filho em teu colo abraçado, é da mesma forma que Ele te abraça nessa noite. É com o mesmo laço de amor. É com o mesmo laço de amor que Ele te abraça nessa noite. Se prepare para um tempo de novas experiências com Ele. Santo, Santo, Santo. Isso, comece a falar. Você que está na cadeira também, comece a falar com Deus. Não fique desatento àquilo que o Espírito quer mover em seu coração. Há um Pai desesperado a se revelar para você como filho, a você como filha.
se tornar filho. Esse caminho chama-se Jesus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Há uma unção tão gostosa aqui, irmãos. E essas lágrimas são o início de um novo tempo, de uma vida de intimidade com Ele, com o Pai. Agora você que me ouve, que está visitando a Carisma nessa noite, que eu vi que são muitos visitantes. Pastor, eu nunca entrei numa igreja evangélica, eu nunca tinha ouvido uma palavra. E entenda que há só um caminho para você se tornar filho. É quando você declarar, crer com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, e com seus lábios declarar que Ele é Senhor. Só isso é Romanos 10, versículo 9 e 10. Então você será filho quando deixar Jesus entrar no seu coração. Não é uma placa, mas é Jesus entrar no seu coração. Você que nunca fez essa oração de abrir o seu coração para Jesus entrar e fazer morada, e você se tornar filho ou filha, faz um sinalzinho com a sua mão onde você está. Eu quero te conhecer. Se você nunca fez essa oração, amém, amém, faz um sinal, amém, glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. A Bíblia fala em Lucas 15:7 que há alegria no céu quando pessoas se rendem as suas vidas a Cristo. E eu quero orar junto com vocês que levantaram a mão agora. E vocês, se puderem, aonde vocês estão. Aliás, nós vamos todos juntos orar junto com você. Amém? E você vai repetir essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Reconheço os meus pecados, as minhas misérias e as minhas falhas. Nessa noite eu reconheço diante dos céus e da terra que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Dê o seu melhor aplauso para Ele em nome de Jesus.